No vídeo de hoje nós vamos falar de 3 virtudes que você precisa, ou 3 qualidades que você precisa para se qualificar para uma job offer aqui no Canadá. Mas antes, como de costume, eu vou pedir vocês aí, deixe o seu joinha, os seus comentários e peço outra coisa, compartilhe esse vídeo aí para geral. Quem sabe você possa estar ajudando outras pessoas que não sabem como funciona o processo com a job offer aqui no Canadá. Então, deixou seu joinha aí? Então, vamos para o vídeo. A primeira coisa que a pessoa deve ter é uma profissão qualificada ou uma profissão em demanda, em alta demanda. Mas, como o meu canal aqui é voltado para o pessoal da manutenção, então todo mundo que é da manutenção tem profissão qualificada. Então, se você é eletricista, se você é eletrotécnico, se você é instrumentista, se você é engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, se você é soldador, se você é torneiro mecânico, se você é mecânico, se você é bombeiro, então pode ficar tranquilo que a sua profissão é uma profissão qualificada em alta demanda aqui no Canadá. Então, essa é a primeira, é uma das primeiras qualificações que você deve ter. A segunda, você tem que ter experiência na sua área de atuação. Então, se você é de uma dessas profissões que eu te falei, você tem que ter experiência nessa profissão. Geralmente, a experiência que eles pedem são de 2 anos, de experiência. Eu já vi empresa pedindo 4 ou 5 anos, mas na maioria das empresas eles vão pedir 2 anos de experiência na área. E uma coisa boa é que você não precisa comprovar isso, você só precisa colocar isso no seu CV, que você tem experiência, mas você tem que realmente ter experiência, entendeu? Você realmente tem que ter experiência. Mas como eu disse, você não precisa provar. Se você trabalha nessa profissão, você vai colocar lá no seu CV, eu sou eletricista, eu sou mecânico, eu sou soldador, 2 anos de experiências, 3 anos, não importa. Eles só vão olhar isso. Então, para você se qualificar, essa segunda, tem que ter experiência na área. Se você não tem experiência na área, então você procura um emprego na sua área, numa dessas áreas que eu estou te falando, que você trabalha, para você gerar essa experiência. Porque a experiência também você tem que saber fazer. Não adianta nada você colocar no CV que você tem experiência, mas na hora da sua entrevista você não saber se vender, não provar que você sabe fazer aquilo. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Tem que ter essa experiência na área. Se você não tiver essa experiência, você vai atrás, como eu disse, você vai atrás, você vai pegar essa experiência, você vai trabalhar, você vai subir o seu degrau nesse quesito da experiência. E a terceira coisa também, e muito importante, é o idioma. Tem que saber falar. Seja ele francês, ou seja, inglês, você tem que saber falar. Não precisa ser um francês perfeito, não precisa ser um inglês perfeito, porque nós sabemos que é difícil, não é do dia para a noite que a pessoa vai aprender um novo idioma, mas que pelo menos consiga passar numa entrevista. Então, se você não tiver um francês ou um inglês, eu daria preferência ao francês, porque do lado francês nós temos muita demanda e muita job offer para o lado francês. Então, se você não tem, você já começa a aprender, porque não adianta. Se você não tiver, eles não vão nem olhar o seu CV, eles vão olhar, mas quando vê que você não sabe se comunicar, não sabe falar em francês ou inglês, eles vão te descartar. Por quê? Porque o emprego, por exemplo, quem trabalha na manutenção é feito por comunicação. Meu emprego mesmo é 98% de chance, 98% do trabalho é comunicação. Eu trabalho com rádio. E a empresa é grande, então 98% da comunicação é feito pelo rádio. Imagina, se você não soubesse comunicar. Lógico, no começo, quando eu cheguei, eu não sabia me comunicar. Normal, quando você chega, por mais que você estude,
você não vai saber se comunicar. Isso é o processo normal, tá? Isso é normal. Mas, com o tempo, você vai aprendendo os nomes das ferramentas, os nomes técnicos, e vai aprender a se comunicar. Como eu disse, meu emprego hoje, 98% é comunicação no rádio, imagina, no rádio. Imagina, você está com um problema na máquina, você tem que passar para o seu superior ou para o controlador, o pessoal que faz o controle da produção, que está com problema, você tem que explicar qual peça que está com problema, o que está acontecendo, o que você vai fazer, qual o diagnóstico do problema, qual peça, aonde se você tem que ir no almoxarifado buscar uma nova peça para trocar. Então, imagine. Então, tem que saber, tem que saber, tem que saber. Então, se você não, não, não sabe um idioma, então procura saber, corre atrás, começa a estudar, pelo menos para passar na entrevista, entendeu? Você pode passar na entrevista sem ter um bom francês, sem ter um bom inglês. Eu conheço de gente que passou na entrevista sem ter isso tudo. Teve gente que estudou só para a entrevista. Aí depois chega aqui, você se vira, você consegue se virar. Como eu disse no vídeo aí passado aí que eu fiz, nem foi no vídeo, foi lá no Instagram. Se você não conhece o Instagram, meu Instagram, vai lá, @PCcarpegiani, @PCcarpegiani, me siga lá, porque lá no Instagram eu já contei minha história. Quando eu cheguei aqui, eu estudei francês no Brasil durante 3 anos, sozinho estudei francês. Quando eu cheguei aqui, não entendia nada. Eu tive muita dificuldade no começo, mas isso daí só me fortaleceu, porque eu não tinha jeito. Quando você bate aqui, você vai ter que se virar, você vai ter que saber comunicar, não tem como. Mas aqui eles têm muita paciência, entendeu? Eles têm muita paciência. Mas você também tem que mostrar o seu interesse. Mas para uma entrevista, você tem que saber o francês ou o inglês. Senão eles não vão nem olhar o seu CV. Então, se você não tem essas três coisas, então você procure, procure, procure saber como você vai obter as três. Ou se você não tem uma entre as três, vá se qualificar para essa uma para que você consiga essas três. Então, o que eu disse, uma profissão qualificada, uma profissão em alta demanda, e todas essas que eu falei são qualificadas em alta demandas. Experiência na área, no mínimo 2 anos de experiência na área. Como eu disse, não precisa comprovar, não vão te pedir sua carteira de trabalho, jamais vão pedir sua carteira de trabalho. Aqui no Canadá nem se usa carteira de trabalho, e só vão somente olhar no seu CV e vão acreditar na sua palavra, mas na hora da entrevista não tem para onde correr, entendeu? Imagina, eles vão perguntar a você: você é eletricista, você sabe ler um desenho elétrico? Um desenho elétrico? Eles vão colocar, por exemplo, se vocês fizerem uma entrevista online com você, eles vão compartilhar a tela de você de um desenho elétrico e vão pedir para você interpretar um desenho elétrico. Se você não sabe, provavelmente você vai ser descartado. Isso daí é só um exemplo, entendeu? Pedir você, você sabe trabalhar com inversor de frequência? Ok, sei. Como funciona o inversor de frequência? Tipo de coisa. Você sabe trabalhar com solda? Que tipo de solda você trabalha? Você sabe trabalhar com mecânica? Como que eu vou trocar um rolamento? Como que eu troco uma correia de uma... Como que eu troco uma correia de um sistema mecânico? Como que eu troco... esqueci como é que fala em português aqui, gente, me desculpa. Troco um rolamento em determinada máquina. Então, são coisas que você tem que saber. Eles vão te perguntar na entrevista, então são coisas que eu tenho que fazer. O que você não souber, você não tem problema. Você vai falar assim: não, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. Então é essa. Então profissão em demanda. Todas essas que eu te falei são profissões em alta demanda e profissão qualificada. Experiência se resume a tempo de trabalho e o idioma. Então você tem que construir esses 3 patamares. Se você não tiver esses 3 patamares, dificilmente você será selecionado para conseguir uma job offer. Então, se você não tem, você já começa
a buscar essas 3. Ou se te falta uma, você já começa. Como eu disse, o idioma não precisa ser 100%. Você só precisa saber se comunicar para passar numa entrevista. Só se comunicar para passar na entrevista. Depois, você chegando aqui, com o tempo, você vai ficar 100%. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí o seu joinha, porque você deixando o seu joinha, o seu comentário, o YouTube vai entender que esse vídeo aqui é relevante e vai começar a compartilhar ele com mais pessoas, ok? Então, vamos nessa e até o próximo vídeo, 100% Canadá, e tamo nessa!